Olá, meus amigos, paz, tudo bem com vocês hoje? Como está a sua semana? Como está o seu dia? Como é que está o seu mês? Como é que vai a sua casa, a sua família? Tudo bem com você? Nós estamos em viagem no estado de Santa Catarina, eu e minha esposa. Estivemos esse final de semana aqui na cidade de Chapecó, atendendo um evento com os militares e também alguns eventos aqui na igreja sede de Chapecó. E neste dia nós já estamos aqui em São Miguel do Oeste. Nós estaremos hoje e amanhã aqui e continuamos viagem aí, permitindo Deus, segunda-feira que vem nós estamos retornando à nossa casa. Eu parei nesse momento aqui, nesse hotel que nós estamos hospedados, aqui em São Miguel, para bater um papo com você e deixar aqui uma palavra no nosso canal de informação dos nossos amigos aí que nos acompanham nas redes sociais. E eu vou pedir um favor a você, que você divulgue esta palavra, divulgue esta mensagem. Mande para alguém que você acha importante mandar, para um amigo, para uma família querida, para aqueles que estão todo dia laborando, lutando, se aperfeiçoando como casal, como família, como filhos, enfim, como relacionamento. Eu e minha esposa vínhamos conversando e no caminho viajando e falando alguma coisa sobre filhos, sobre família, sobre relacionamento, lembrando de algumas experiências, de alguns momentos, e nós estávamos pensando no Salmo de número 127. O Salmo 127 é um salmo de Salomão, e ele fala muito bem a respeito dessa condição da família, lembrando que a família é, na verdade, uma herança do Senhor, foi Deus que nos deu os filhos. E ele diz no verso 4, depois do 3, dizendo que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre galardão. Ele diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Interessante. Feliz, alegre, contente, abençoado, o homem que enche dele as suas aljavas. Aljavas era aquele suporte onde o guerreiro carregava nas suas costas ou na lateral, e ali ele tinha as flechas necessárias para poder enfrentar os adversários, inimigos, às vezes também para poder trazer o sustento, a manutenção para a sua casa, porque muitas das vezes era utilizado para caça também essas flechas. Mas a ideia é que o texto está falando de um guerreiro, de um homem valente, literalmente da característica daquele que está à frente numa batalha e sabe muito bem, com habilidade extraordinária, utilizar aquilo que é o seu arco, utilizar aquilo que é as suas flechas. Então o texto está fazendo uma comparação entre aquele que é o guerreiro, que é o pai, que utiliza esse arco, e os filhos como a flecha que será lançada. E aí nós vimos conversando a respeito desse grande desafio que nós, como pais, precisamos deixar um legado diferenciado, porque nós somos chamados por Deus, nós somos vocacionados por Deus para serem pais com excelência. E a ideia de um pai, eu penso que ninguém vai dizer que pensa o contrário disso, é que nós fomos chamados por Deus, dado a nossa casa, dado a nossos filhos, como alguém que está preparando eles, que está forjando eles, que está, de uma certa maneira, lapidando eles. E eu penso que o pai e a mãe, eles sempre querem o melhor para os seus filhos, não é assim? Não é o que você sempre pensa da sua casa, dos seus filhos? Você não sempre deseja o melhor para eles? E desejar o melhor não é dar o melhor, né? É você se esforçar, buscar trabalhar caráter, espiritualidade, a moral dos filhos, para que eles possam crescer, se desenvolver e eles se tornem homens e mulheres abençoados que façam a diferença nessa geração.
Então, o desejo de um pai, o desejo de uma mãe é que os filhos, de fato, sejam melhores, sejam extraordinariamente melhores até mesmo do que as experiências que os pais tiveram, que os filhos tenham experiência melhores. E a pergunta que a gente quer fazer nesse dia para você é de que maneira nós temos investido? O que você tem investido no seu filho? Você tem almejado que ele se torne melhor do que você? Tem alguns pais que às vezes veem os filhos fazendo melhor do que eles e às vezes ficam um pouco enciumados. E isso não deveria acontecer, porque o fato é que nós, como lapidadores, trabalhadores, nós que estamos preparando, nós que estamos forjando os nossos filhos, eu penso, e a minha ideia, como da minha esposa é também, que eles sejam melhores do que nós. Que os nossos filhos sejam melhores pastores, melhores ministrantes, melhores adoradores, que sejam melhores maridos, esposas, né? Que sejam melhores trabalhadores, melhores professores, melhores, enfim, a profissão que eles escolherem, que eles sejam melhores do que nós fomos. Nós fomos criados e os nossos pais não puderam dar muito para nós com relação àquilo que são condições financeiras, heranças, mas se tem uma das coisas que os nossos pais sempre têm nos deixado, é uma grande herança de caráter, de hombridade, de espiritualidade, a importância, a relevância de sermos diferenciados onde nós estivermos. E eu penso que nós não podemos deixar por baixo isso. Eu penso que nós, como pais, nós precisamos adentrar nesse desafio e trabalharmos com a nossa casa, com os nossos filhos, essa ideia. A ideia de que os nossos filhos sejam melhores do que nós. A minha oração, o meu pedido é que Deus possa conceder a você, pai e mãe, que está me ouvindo nesse dia, esse desejo imenso de que o teu filho alce voos extraordinários, mais alto, que ele chegue mais longe do que você, de que ele seja melhor do que você, melhor no aspecto de ser uma boa mãe, um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, de maneira que ele faça diferença na sua geração nesse tempo. Não é para amanhã, é para hoje. Nós precisamos trabalhar isso. Você poderia se perguntar, pastor Cláudio, mas como é que a gente faz isso? Na verdade, isso não é uma matemática exata. Isso não é, na verdade, simples como 2 mais 2 é 4. Há toda uma dinâmica em relação a isso. E também não é só você desejar. Eu desejo, vou pensar positivo que tudo vai dar certo. Não, não é só isso. Não é só você simplesmente, como um condão e uma vara mágica, isso vai acontecer sobre os teus filhos, sobre a tua casa, apenas você desejando. Não é isso. Isso é, na verdade, um exercício, isso é um trabalho, isso é uma labuta diária que parte do momento quando os nossos filhos nascem e eles crescendo, nós vamos lapidando, trabalhando, desenvolvendo eles em todos os aspectos da sua existência. Então nós precisamos ter essa consciência clara de que isso é um exercício, de que isso é um trabalho, e é um trabalho árduo. Treinar pessoas é um desafio. Primeiro, treinar a nós mesmos. Nós precisamos entender que primeiro nós precisamos ser treinados, porque nós não conseguiremos treinar ninguém se nós não sabemos o princípio, a base, o fundamento desse treinamento. Tem uma máxima em nossos dias que diz que só pode sarar alguém quem já foi sarado. E isso é verdade. Da mesma maneira, só pode treinar alguém quem já foi treinado. E a vida é especial em treinarmos, mas muitas das vezes nós aprendemos pelo erro, e pelo excessivo erro. E o que nós projetamos nossos filhos é de que, a despeito dos erros que nós tivemos, é que eles não tenham erro, é que o caminhar deles seja o mais suave, mais leve. Mas nem sempre isso é uma condição que vai favorecer essa tenaz, a forjar o caráter tenaz, duro, firme deles. Às vezes, pelas escolhas deles, e aí é algo relevante que eu quero falar um pouquinho com você,
Porque, como eu falei, não depende só de mim, não depende só da minha esposa, não depende só de você como pai e mãe. Vai depender das escolhas deles. Eles vão escolher, eles vão definir, eles vão decidir grande parte da escolha da história e da vida deles. Quando nós olhamos a figura do guerreiro, ele projeta, ele literalmente projeta, ele pensa, ele analisa, ele pensa consigo, eu quero que essa flecha alcance esse propósito, esse objetivo, esse lugar. E a ideia do Salmo 127, no verso 4, é isso, que eles são como flecha na mão do guerreiro. E que tipo de apontamento, direcionamento nós estamos buscando para os nossos filhos? Eles vão chegar aonde nós projetarmos eles. Você pode ter certeza. O grande exercício que nós precisamos ter na nossa vida, na nossa consciência, na nossa vida espiritual, é de que todos os dias nós temos que estar trabalhando essa ideia, e a ideia de que vai acontecer algo extraordinário na vida deles, a partir daquilo que nós estamos gerindo, lançando de energia, lançando dessa conectividade, dessa ligação, porque a flecha ela está muito ligada com aquilo que é o guerreiro. Essa flecha está muito ligada com aquilo que é o arco. Então, essa conectividade, essa ligação, ela é significante, ela é importante. Eu ainda, esse final de semana que passou, conversava com os amigos, casais que ali estavam, e eu estava falando dessa ideia. Nós precisamos voltar a conectar gerações. É um grande desafio que nós temos como pais, conectar essa geração. Fazer com que a oração do pai seja rendida ao coração do filho, o coração do filho seja entregue ao coração do pai, de maneira que eles possam entender e compreender o grande, extraordinário amor e o projeto que Deus tem na vida deles. Só que isso só vai acontecer, isso só vai gerar, isso só vai ser produzido no coração, na alma deles, quando nós começarmos a entender que nós somos o grande artista, nós somos o grande construtor desse princípio. Vou repetir para você, a despeito de que eles vão escolher no final, o que eles vão decidir, como vão agir, como vão fazer, mas isso tudo está muito ligado com aquilo que nessa trajetória, eu como pai, nós como pais, nós estivemos literalmente lançando sobre os nossos filhos. Aonde você deseja que o teu filho chegue? Qual é o alvo que você tem traçado para ele desde a sua infância, desde a sua tenra infância? Quando eu olho, por exemplo, a história de Timóteo, o grande apóstolo Timóteo, eu fico imaginando, pensando, que maneira extraordinária aquele moço foi treinado. E quando você olha, vendo ele sendo chamado pelo apóstolo Paulo, você diria, mas ele teve um mentor extraordinário, foi o apóstolo Paulo. É verdade, ele teve o apóstolo Paulo como um mentor, mas não foi Paulo que treinou eles. Não. De maneira que Paulo vai enaltecer em toda a primeira e segunda carta, quando ele escreve a Timóteo, dizendo que ele se admirava e dizia, olha, a fé que tu tens, essa fé extraordinária, essa fé que primeiramente habitou em tua avó, em tua mãe, olha que coisa linda. Ou seja, veja que o princípio da fé de Timóteo, a fé que Timóteo vinha desenvolvendo, é a mesma fé que habitou no coração de uma avó e de uma mãe. Foi elas que literalmente desenvolveram essa fé especial na vida do seu filho, do seu neto. E elas literalmente estavam fazendo isso, elas estavam apontando, direcionando, ainda que muitas das vezes eu penso comigo que elas não imaginavam onde chegaria Timóteo e da maneira como ele chegou, o que ele alcançou, o que ele pôde fazer. O que eu acho mais lindo em Deus é isso, é que às vezes nós projetamos, pensamos, avaliamos, ou às vezes nem fizemos conta disso. Mas, de qualquer maneira, nós preparamos os nossos filhos para serem os melhores. E quando nós treinamos eles para serem os melhores, nós muitas das vezes não alcançamos aonde essa flecha vai chegar, aonde ela vai tocar, aonde ela vai alcançar, que alvo ela vai mirar, porque nem sempre é você que mira o alvo. Você até puxa, traciona e lança, mas às vezes quem vai escolher o alvo onde eles querem chegar são eles mesmos.
E é por isso que eu acho importante a maneira como nós estamos projetando. O meu desejo é que os meus filhos sejam melhor do que eu. E eu digo isso para eles. Raquel fala isso para ela, para Isabel, para o Natan também, que eles têm o compromisso e a responsabilidade de serem melhores pais, de ser melhor esposo e esposa do que nós temos sido para eles. É um grande peso e responsabilidade, mas isso é um fato, é uma realidade, porque eles vieram crescendo com uma demanda extraordinária de conhecimento, de intimidade com Deus, de intimidade da casa, na mesa, nossa casa, nossa mesa, o nosso lar, ela sempre foi voltado para estar pensando nos nossos filhos também, treinando eles a despeito de tanta dificuldade, nessa caminhada, nessa jornada que eu e Raquel tivemos de 31 anos de casamento, mas nós, a despeito de tudo isso, nós crescemos e ensinamos eles da melhor maneira como Deus nos ensinou a fazer, e nós também viemos de uma casa onde a gente aprendeu muito cedo essa importância. Ela está aqui me chamando a atenção, dizendo que é 32 anos de casados. Que bom, que bom. Meus queridos, que bom ter você aqui e saber que nós somos pais, mães, que queremos o melhor para os nossos filhos. E eu penso que eles devem ser melhor do que nós. Eu almejo isso, eu espero isso. Eu me orgulho em Deus e peço a Deus que eles alcem voos maiores do que os nossos, Senhor. Que eles sejam extraordinariamente ministradores, que eles tenham fé e a fé deles supere a nossa fé. Que eles sejam, Senhor, pessoas que possam crescer de maneira extraordinária no ambiente espiritual. Eles sejam literalmente líderes, pastores, mestres, ensinadores, pregadores, missionários, excelentes, que eles sejam pais, que eles sejam maridos, que eles sejam esposas, excelentes, extraordinários, acima de tudo que eles sejam cidadãos, Senhor, do reino do céu, cidadão do reino do céu nessa terra, e que eles possam viver o melhor dessa terra, de maneira que tu use eles de maneira poderosa. Eu penso que você deseja isso também, mas eu quero ratificar isso com você, dizendo o melhor que você pode desejar para o teu filho é as coisas espirituais. Às vezes tem pais que desejam que os filhos sejam doutores. Não que isso seja errado, não que isso seja pecado, não, de maneira nenhuma. Eles devem ser, e que sejam os melhores doutores, os melhores especialistas, mas acima de tudo, que eles sejam os melhores homens e mulheres. Nós estamos precisando demais nesse tempo, de homens e mulheres especiais, cheios de Deus, convictos da chamada de Deus, homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, que conheçam o Deus vivo, que tenham experiência com Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos que eles sejam bons profissionais, bons militares, bons advogados, bons médicos, mas acima de tudo que eles sejam cheios da presença de Deus, que eles sejam tocados e tenham a sensibilidade de ter o Espírito Santo envolvendo a vida deles. É isso que nós almejamos e desejamos, é isso que nós esperamos, e por isso nós investimos e lançamos eles de maneira que eles sejam melhores. E às vezes isso é doloroso para um pai, às vezes isso é doído para um pai, porque nem sempre preparar filhos para essa geração, para esse tempo, é muitas das vezes ter que deixá-los ter as experiências, passar pelas dificuldades como nós passamos, porque só tem uma coisa que cresce no conforto, é bebê. O bebê precisa de conforto, não é assim? O bebê precisa de um colo quente, de uma cama gostosa, de uma comida na hora. Mas nós que somos maduros, nossos filhos que estão crescidos, eles precisam crescer num ambiente desafiador, um ambiente de dureza, um ambiente que vai treinar eles. Quando você dá tudo de mão beijada, ele não está sendo treinado, ele está sendo mimado. Nós precisamos treinar eles, e muitas das vezes isso é doído para o pai e para a mãe, porque muitas das vezes a mamãe tem que dizer não, o pai tem que dizer não,
O pai tem que olhar e dizer: dá o teu jeito, te vira, faz, realiza. Deus é contigo, Deus vai te direcionar, Deus vai te mostrar como tu deve fazer. Mas o coração de pai e da mãe às vezes fica dolorido, fica se angustiando, e às vezes não é porque não tenha o recurso, mas às vezes tem, mas precisa treinar o filho e a filha nesse aspecto, nesse lugar. E aí isso mexe conosco, isso nos lapida também, isso nos desafia também. E quando a gente pensa nisso, a gente logo lembra de Deus. O próprio Deus entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Ele sacrificado foi, passou pelos açoites, passou por julgamento, passou pela via cruz, carregou aquele madeiro, e um pai que tinha todo o poder e autoridade para mudar essa história não o fez, não agiu, deixou, porque era um princípio onde estava estabelecido de que o cordeiro precisava ser entregue e passar por todo esse processo. Jesus foi extraordinário, cumpriu a sua missão, passou pelo caminho, pelo processo, para poder aliviar o nosso processo, para poder aliviar o nosso caminho, nos perdoando, nos transformando. E esse processo de salvação, muitas das vezes passa pelas angústias, os desafios, os conflitos da vida. Como você tem pensado no teu filho? Como você tem projetado o teu filho? Aonde você almeja e deseja que teu filho alcance e chegue nesse tempo? Prepare eles para isso. Use da autoridade que Deus te deu. Use da capacidade que Deus te deu. Faça como esse guerreiro, realmente estique, literalmente puxe o arco, o mais que você pode puxar. E depois lance essa flecha. Lance com propósito. E aquilo que você lançar com propósito vai produzir coisas extraordinárias. Vai alcançar o objetivo. Nós não sabemos o amanhã e o futuro, mas ao Senhor está reservado. Então lance no Senhor os teus filhos. Projete eles no Senhor e Deus tomará conta deles. Lance eles diante do Senhor e o Senhor cuidará deles. Descansa no Senhor o teu coração e faça a tua parte com os teus filhos e Deus estará te abençoando. Meu querido, minha querida, obrigado por esse momento onde você está conosco, vai nos assistir. E novamente eu peço, se inscreva no canal, dê um joinha, mande para alguém, compartilhe essa mensagem. Você precisa ser um divulgador de coisas boas. Estamos vendo nesse tempo tantas coisas ruins nos meios sociais, nas internet, nas redes sociais, mas aqui tem uma palavra de Deus para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu lar e para os teus filhos. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, os teus filhos e toda a tua geração. Que o Senhor literalmente faça você entender que você precisa literalmente lançar no Senhor os teus filhos. Por quê? Porque eles precisam ser melhor do que nós somos. Eles precisam melhorarem no Senhor. Essa geração está precisando de filhos com excelência. E eu e você somos esse que Deus vai usar para lapidar, para abençoar, para direcionar. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Uma boa semana e um abraço. Até a próxima. Na paz do Senhor.